No meio do caminho tinha um estado. Tinha um estado no meio do caminho. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Começamos este vídeo parafraseando o poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Só que a pedra aqui se refere ao estado, uma estrutura amorfa, parasitária e deletéria. Neste vídeo, traçaremos uma analogia ecológica para os níveis da sociedade. Para começar, tanto a palavra economia quanto ecologia têm o prefixo grego oikos, que significa casa. A casa onde ocorrem as interações de sobrevivência entre os humanos é o objeto de estudo da economia. A casa das interações entre os seres vivos é a ecologia. Em linhas gerais, ambas estudam como os recursos são alocados e distribuídos para gerar um equilíbrio entre competição e cooperação. Ecologia não é o estudo de como se tornar uma pessoa eco-irritante viajando de navio e empunhando cartazes contra o aquecimento global. Na ecologia, existe o estudo dos níveis tróficos para classificar os organismos na cadeia alimentar, por meio da qual ocorre transferência da bioenergia entre os seres vivos. O elo alimentar pode ser discriminado em 3 grupos: 1. Os produtores, 2. Os consumidores e 3. Os decompositores e parasitas. O primeiro nível trófico está na base da cadeia e é composto pelos produtores da bioenergia. Seus principais representantes são o fitoplâncton, as algas e as demais plantas. Eles são chamados de organismos autotróficos porque sintetizam seu próprio alimento por intermédio da fotossíntese, usando a energia luminosa captada pelas moléculas de clorofila numa reação química de redução da coenzima NADPH2 em NADP+, as plantas conseguem transformar compostos nitrogenados em proteínas, bem como gás carbônico e água em carboidratos. É por isso que se diz que plantas se alimentam de luz, ar, água e minerais do solo. Nesse processo, somente cerca de 1% da radiação solar captada é transmutada em biomassa. Os demais níveis seguirão um modo heterotrófico de nutrição no que os organismos se alimentam uns dos outros. A biomassa dos autótrofos será consumida pelos seres vivos ocupantes do segundo nível trófico, os consumidores primários. Tratam-se dos herbívoros, os quais se alimentam dos carboidratos das plantas, tais como celulose, amido, sacarose, maltose e frutose, bem como das fitoproteínas, vitaminas e sais minerais. O processo de digestão dos herbívoros leva ao catabolismo da biomassa vegetal e ao anabolismo de proteína animal. Em outras palavras, uma quantidade de energia das plantas se transfere para o corpo dos herbívoros, tornando-se parte deles. No terceiro nível trófico da cadeia estão os consumidores secundários, os predadores. Correspondem tanto aos caçadores carnívoros de primeira ordem, os quais digerem a matéria orgânica dos herbívoros e metabolizam-na para formar sua biomassa, quanto aos carnívoros de segunda ordem, notadamente os que predam outros carnívoros. Ao longo de toda a cadeia existem os saprófagos, detritívoros ou decompositores, e os parasitas. Ambos fazem parte do 4º nível trófico e são incapazes de predar, caçar ou coletar. Vivem do oportunismo. Os detritívoros decompõem a matéria orgânica morta para extrair seus nutrientes. Esse grupo é composto pelos fungos, bactérias e animais carniceiros, como hienas, abutres, dragões de Komodo e urubus. Eles são fundamentais para a ciclagem dos nutrientes nos ecossistemas, devolvendo nitrogênio, o gás carbônico e os minerais para a atmosfera e a litosfera. Os parasitas, por outro lado, dependem de um ser vivo para sua nutrição. Eles podem ser vírus, bactérias, alguns tipos de fungos, plantas e também animais. Eles necessitam de um hospedeiro vivo, de onde extrairão o açúcar, as proteínas ou até mesmo a energia da respiração celular para replicarem seu RNA, no caso dos vírus. Por isso, os parasitas causam danos, doenças e enfraquecem seus hospedeiros. Os endoparasitas são os que vivem dentro do corpo do hospedeiro, citando como exemplo as bactérias, protozoários e eumintos, que são vermes, como a lombriga. Os ectoparasitas geralmente apresentam um aparelho bucal modificado para poderem se fixar no lado externo do hospedeiro e sugar-lhe nutrientes.
Vermes como sanguessugas, nematóides de plantas, fungos que causam micoses, piolhos, carrapatos e plantas como a erva de passarinho são exemplos de ectoparasitas. Os níveis tróficos apresentam relações alimentares mais complexas dos que as principais mencionadas anteriormente. Por exemplo, entre alguns predadores existe o canibalismo, que é uma predação intraespecífica ocorrida nas mais variadas circunstâncias, como carência de alimentos, excesso de descendentes e acasalamento. Há também a cacofagia, em que o animal decompositor se alimenta dos excrementos. Alguns animais podem ser tanto predadores quanto necrófagos carniceiros. Onívoros comem vegetais e animais e ocupam 2 níveis tróficos, ora mais para o segundo, ora mais para o terceiro, e assim por diante. Feita essa longa introdução, é possível comparar a sociedade com os 4 níveis tróficos da transferência de recursos, energia. Representando os autótrofos estão os indivíduos que, pelo trabalho e inteligência, produzem bens econômicos a partir dos recursos exíguos da natureza. Portanto, o primeiro degrau trófico social é composto pelos produtores rurais e pela indústria. No segundo nível, aglomeram-se os atravessadores, isto é, todos os indivíduos ligados à logística da distribuição dos bens de produção entre diversos setores, agregação de valor no produto e criação de serviços. O terceiro patamar corresponde ao comércio de atacado e varejo, para os consumidores finais. Finalmente, no quarto nível trófico social, aparece a figura do Estado parasitário, saqueador, decompositor de recursos, prestando serviços, os quais, na maioria das vezes, só se sustentam por serem monopólios impostos pela ameaça e uso da força. Em linhas gerais, os produtores, os consultores e os comerciantes representam os 3 primeiros níveis tróficos da cadeia de produção de bens e serviços, ou seja, são o mercado. Enquanto isso, o Estado é a 4ª camada que passa por cima das outras 3, sugando-lhes recursos com a desculpa mentirosa de que prestará serviços essenciais que, na visão manipuladora dele, jamais poderiam ser feitos de forma descentralizada pelos indivíduos. Quando se compara o mercado a uma rede neural, não é exagero. Nos organismos vivos, a rede neural é feita por neurônios e sinapses condutores de sinais elétricos de maneira descentralizada. Não existe um neurônio coordenador hierárquico dos demais. Não existe o neurônio presidente, ou nervo-rei, ou a sinapse colegiada de indivíduos da Suprema Corte encefálica ordenando como a memória será alocada. O que ocorre é um mecanismo distribuído de punição e recompensa feito por meio de substâncias neuroquímicas de acordo com os estímulos recebidos. Seres vivos que possuem sistema nervoso aprendem pelo condicionamento oriundo da dor e do prazer. Com isso, evitam situações e coisas que lhes causam dor ou risco, ao mesmo tempo em que buscam atingir algum bem-estar. Portanto, a rede neural permite o aprendizado pela formação de suas sinapses. Quanto mais sinapses, maior o sucesso da rede. No mercado, ocorre algo semelhante. Os consumidores são os estímulos que, pelos sinais de demanda e feedbacks positivos ou negativos de satisfação ou insatisfação com os serviços e produtos, criarão uma inteligência coletiva, um aprendizado. Cada indivíduo representa um neurônio. Os sistemas de trocas voluntárias bem-sucedidas consolidam-se como sinapses. O aprendizado dessa rede mercadológica é supraindividual. A soma de todas as inteligências individuais cria incontestáveis soluções para os desconfortos da humanidade. O mecanismo de preço otimiza a alocação mais racional possível dos bens econômicos. A autossuficiência dos produtores é fruto da inteligência humana. Já a independência dos consumidores garante que eles serão soberanos nas suas escolhas. A demanda dos consumidores direciona a oferta dos produtores. As externalidades negativas do comércio criam um aprendizado e mudanças na demanda e na oferta. Se quiser saber mais o que são externalidades negativas, os efeitos colaterais ruins de uma atividade comercial, veja o vídeo O que são externalidades no canal Ancapsu Classic. O link está na descrição. Aos poucos, a rede neural do mercado chega a um equilíbrio que acarretará em maior satisfação generalizada. Isso tudo pode ocorrer entre as 2 partes, produtores e consumidores, sem a interferência de um intruso que não produz e ainda diminui o poder de compra das pessoas.
Quando o Estado interfere na cadeia produtiva e no sistema de preços, ele se comporta como um parasita injetando uma neurotoxina que nubla a correta percepção do mercado. Ele distorce a correta distribuição dos recursos. Tal como uma droga, ele recompensa os sinais errados e penaliza os sinais certos. Portanto, ele dificulta o aprendizado da rede neural. A resultante disso é não apenas a crise macroeconômica, como também o atraso no desenvolvimento do mercado. Apesar da intoxicação causada pelo Estado, o mercado encontra um jeito de se regenerar. Isso porque a ordem natural dele é como a de um rio que, ao se deparar com uma pedra, contorna-a. O mercado progride apesar do Estado e não por causa dele. O Estado não é essencial aos indivíduos. É o contrário, são os indivíduos e sua força produtiva que são essenciais ao Estado. Mesmo se o minarquista quiser aceitar um Estado mínimo, ele tem que saber que não deveria existir banco central, nem economia planificada e nem controle do dinheiro. Deveria apenas ser um mediador de conflitos, uma agência de segurança e ordem pública ou talvez um fundo voluntário de emergências. E vamos além. Para deixar de ser uma máfia parasitária, defendemos que surjam vários governos privados não monopolistas, em que um pode limitar a atuação do outro de acordo com as preferências dos clientes. Procure mais vídeos aqui no Visão Libertária para entender mais a fundo o anarcocapitalismo. Não propomos a solução do universo, apenas queremos o fim do maior problema da atualidade, a escravidão estatal. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!